Ô padre, de que forma o senhor resumiria as eleições de 2022? Difícil essa pergunta, viu? Você me bota em saia justa, viu? Saia não, padre, batina justa. Pois é, batina justa. Eu até esqueci. Como é a pergunta mesmo? De que forma o senhor resumiria as eleições de 2022? Uma experiência para o povo brasileiro e para todos nós, uma experiência difícil, onde nós estamos vendo a verdade sendo trocada pela mentira, onde nós estamos vendo valores sendo jogados no lixo, onde nós estamos vendo o civismo sendo trocado por interesses internacionais, onde nós estamos vendo um povo também aguerrido, mais consciente, mais politizado, mais sabedor dos seus direitos e deveres e que se une para defender a sua soberania. Então tem os seus pontos negativos e positivos, mas eu vejo mais positivo. Uma experiência que mostra que o povo brasileiro hoje não está muito preocupado mais com futebol nem com Copa do Mundo, não está mais querendo pão e circo, porque políticas anteriores era pão e circo. E começavam as eleições, aí vinha o joguinho para enganar as pessoas, as copas, depois vinha a picanha, a cerveja, o churrasquinho para enganar as pessoas. O povo, isso não mais engana o povo. Pela primeira vez, eu estou vendo, talvez o senhor também tenha visto isso, um povo que não está nem aí para a Copa do Mundo. Você não vê as cidades, as ruas, as casas com aquele fanatismo que há 10 anos atrás se via as pessoas atrás da Copa do Mundo. Não. As pessoas preferem hoje cuidar dos interesses nacionais porque sabe das necessidades que precisam ser preservadas, das riquezas que precisam ser preservadas para gerações futuras que são seus netos, seus filhos e netos. Então, as eleições de 2022 mostra que o nosso povo brasileiro tomou mais juízo, tem mais consciência do que realmente deve fazer como cidadão, como eleitor, e nos abriu os olhos para a gente realmente perceber que tipo de político nós temos. Políticos que estão aí e que, na sua grande maioria, não têm interesse nenhum em cuidar da coletividade, políticos que estão preocupados apenas com os seus interesses de grupos políticos ou de seus clãs familiares, o seu próprio umbigo, não se preocupam com o coletivo, políticos que estão vendo o autoritarismo, a provocação, a ditadura, todos os ismos sendo enfiados goela abaixo e têm o poder de fazer alguma coisa e não fazem, né? Como o presidente do Senado mesmo, esse Pacheco, fala até o nome, né? Que está sendo uma vergonha como presidente do Senado, uma vergonha. Um homem que se diz cuidador da saúde pública, é médico, né, se eu não me engano, e é uma vergonha. O povo mineiro, eu estive em Minas Gerais, o povo mineiro tem vergonha desse homem, né, que é o único que deveria tomar atitudes mais cívicas, pensando no coletivo, pensando nas gerações futuras, pensando, sendo ele um estadista, e que não é estadista nenhum, que não pensa nas gerações futuras nenhuma, mas que está pensando apenas no seu mundo, no seu agora, nos seus interesses pessoais, no seu grupo. Então são políticos que não sabem ainda o que é de fato ser político. São políticos que não sabem ainda viver a política no sentido real, literal, do chamado de um homem a assumir a vida pública, que não é serviço do povo, mas é servir ao povo, mas é tornar o seu país grande, pujante, de uma economia forte, de uma nação soberana, de um povo que tem prazer em dizer que sou brasileiro, que honra, né, os próprios dirigentes, mas hoje a gente vê que o povo não encontra esses modelos nacionais para se apoiar, para ter como exemplo, a não ser salvo um ou outro, né? A gente conta de dedo um ou outro, que às vezes
sufocado por essa avalanche de maus políticos, né? Esse tsunami de maus políticos. Então, a experiência é essa, mas ainda digo assim, nós precisamos não é esmorecer diante disso, mas é preparar as gerações futuras, os nossos jovens, como o Ronald, da idade dele, de 24 anos, 23 anos, preparar os nossos adolescentes e jovens para assumirem o lugar desses maus políticos no futuro, para que o Brasil possa realmente se libertar desta política nefasta, nojenta, mesquinha, egocêntrica, e possa nascer políticos preparados, capacitados espiritualmente e intelectualmente, homens e mulheres que pensem no coletivo, que pensem como estadista, que preparem a nação para as gerações futuras que virão, assim como os nossos antecessores fizeram conosco, como Dom Pedro I, Dom Pedro II, Princesa Isabel, José Bonifácio, né? Tantos homens que nos antecederam, brasileiros, que deram o sangue e o suor, preparando o Brasil para o século futuro, pensando nas gerações futuras. Nós tínhamos estadistas que tinham uma visão, né, de longo prazo, que queriam um Brasil pujante. Nós tivemos um imperador que governou esse país por 50 anos. E um imperador que nunca praticou a censura. Estudem e vejam, Dom Pedro II nunca praticou a censura com a imprensa. E a imprensa, naquela época, com os meios que tinha, fazia suas críticas, suas charges ao imperador e tantas coisas mais. E ele nunca mandou fechar jornal, mandou censurar isso, mandou censurar aquilo. Pelo contrário, um homem que, com o dinheiro que ganhava, investia em alguns brasileiros, como Carlos Gomes, que ele pagou do seu próprio salário de imperador, não com dinheiro do cofre público, os estudos de Carlos Gomes e de tantos outros, né? Pedro Américo, pintor, e tantos outros. Então, nós tivemos exemplos de estadistas, que foi Pedro II, que foi José Bonifácio, que ajudou a manter o Brasil unido nessas 27, nos estados que tinham separados, que queriam virar republiquetas, e que ele, com a inteligência que tinha, a astúcia que tinha, a articulação que fez, conseguiu, junto com a imperatriz, manter o Brasil todo unido, e preparando um país, um grande país, um império que foi o Império do Brasil.